Sou Fernando Fuertes, engenheiro desenvolvedor de negócios. Seja muito bem-vindo à Acrocabos. Vamos falar hoje sobre o desenvolvimento da indústria de cabos de aço para aplicação industrial. Os cabos de aço têm uma história que nos remete aos anos 50, quando foram criados os primeiros designs, os primeiros projetos, e estes projetos e esses designs estão vivos até hoje, são produzidos até hoje. Nós temos uma série de equipamentos atuantes no mercado, como guindastes, pontes rolantes, equipamentos de fundação, perfuratrizes, descarregadores de navios, descarregadores de container, entre outros tipos de máquinas que utilizam os cabos de aço enrolados nos seus tambores e que são conectados, por sua vez, em ganchos para que possa se efetuar o içamento de carga ou concluir suas operações. Então os cabos são constantemente solicitados, passam por ciclos de fadiga, são enrolados e desenrolados sob carga ou sem carga, então eles são enrolados em tambores, passam por polias, e esse conjunto de arames é constantemente fadigado, até que chega o momento que eles vão ser fragilizados e vão chegar no fim da sua vida útil. Então, remetendo às tecnologias de cabo, nós temos as chamadas classes de cabo. Então, os cabos são divididos hoje no mercado, há um entendimento em se chamar cabos de aço de usos gerais, ou cabos de aço convencionais, e nós temos os cabos de aço de alta performance. Os cabos de aço de uso geral normalmente são das classes 6x7, onde o primeiro número é o número de pernas, o segundo é o número de arames por perna. A classe 6x19, onde eu tenho mais arames por perna, 6 pernas com 19 arames. Há uma variação de arames por perna pela norma. A classe 6x36, e entre outras, onde eu tenho o aumento do número de pernas e o aumento do número de arames por perna. Nessas famílias de produtos, os arames são todos redondos, não é? Eles são produzidos em suas fábricas, é feito um processo de trefilação para se reduzir o diâmetro, o estiramento, depois passa por processo térmico e tudo mais, até que nós formamos os arames, depois nós vamos empregar esses arames nas máquinas para formar as pernas e, por sua vez, os maquinários que vão formar os cabos. Então, os cabos de aço de uso geral têm aplicações nos mais variados segmentos de mercado. Então, como falamos em equipamentos, então as classes 6.7 e 6.19 são mais utilizadas em aplicações mais estáticas, em guinchos. São aplicados, por exemplo, cabos da construção 6x25 dentro da classe 619 para a fabricação de lingas ou chamados laços para movimentação de carga, onde se produz as extremidades, se adiciona acessórios superiores ou inferiores, é um dos principais usos. Lembrando que o cabo ele tem dentro da sua composição as pernas externas e tem uma alma. Essa alma, que é um cabo, pode ser de fibra natural, que é um cabo de sisal, ou uma fibra artificial, que é uma corda sintética, ou pode ser um cabo de aço independente, um cabo com alma de aço. A depender da aplicação, se utiliza um ou outro tipo construtivo. Há também atributos de resistência dos arames, ou seja, eu posso ter arames com maior resistência ou menor resistência dentro de uma mesma família. E aí isso vai depender dos padrões de fabricação, mas tudo isso é tabelado, tudo isso é normatizado e normalmente as empresas, os engenheiros das empresas que fabricam os equipamentos que vão utilizar esses cabos adotam qual a melhor construção, qual a melhor faixa de resistência para suas aplicações. Ainda assim, os cabos são divididos em duas famílias principais. Os cabos de aço que não são resistentes à rotação e os cabos de aço que são resistentes à rotação. O que significa isso? Como o cabo é um conjunto de pernas torcidas entre si, ao receber um esforço, há uma tendência de distorção. Então há uma tendência de girar. Então quando eu tenho grandes alturas de elevação, eu tenho uma carga presa na ponta do meu equipamento e o cabo sendo enrolado lá em cima no guindaste, ou na ponte rolante, ou no guincho. Então, quanto maior essa altura de elevação, esse fenômeno se amplifica. Então, se eu estou usando um cabo que não é resistente à rotação, há uma tendência, a depender do projeto de equipamento, da carga rotacionar e eu posso danificar e abrir esse cabo. Então, quando eu tenho grandes alturas de elevação, já se passa a utilizar os chamados cabos de aço resistentes à rotação. Então, os cabos resistentes à rotação, eles têm dentro do seu conceito um equilíbrio de torque. O que faz o cabo não girar? Eu tenho o cabo da alma, o cabo interno, com a torção dos arames e das pernas numa direção. E as pernas externas são torcidas na direção oposta. Então, durante as fases de projeto do cabo, é feito tudo em computador, em CAD, se cria a toda a disposição de pernas e de arames para que as forças geradas pelas pernas internas versus a força gerada pelas pernas externas entrem em equilíbrio de torque e assim uma balanceia a outra e o cabo não gire. Então, esse é o conceito de um chamado cabo resistente à rotação, ou como se fala comercialmente, cabo não rotativo. E aí nós temos, hoje muito claramente no mercado, dois tipos de cabos resistentes à rotação e não resistentes à rotação. Os cabos de uso geral,
de 6 pernas, que acabamos de falar, que não são resistentes à rotação, e os cabos, em geral, da classe 19x7 ou 18x7, que são os chamados semi-resistentes à rotação. Eles ainda têm um fator de torque e um fator de giro. Agora, o que passou a acontecer? Com a evolução dos equipamentos, com a evolução das aplicações, a indústria de cabos de aço, a indústria de movimentação de carga necessita de equipamentos mais velozes, equipamentos com maiores alturas de elevação, equipamentos com maior capacidade de carga e menos estrutura metálica, com a evolução das ligas de aço. Então os cabos tiveram que evoluir nesse sentido. Então as engenharias dos fabricantes, sobretudo na Europa, na América, onde estão concentrados os principais fabricantes de produtos especiais, passaram a otimizar a construção dos cabos. Então olhando para esses atributos e também olhando para o usuário final, que demanda maior carga e maior durabilidade. Então como que eu aumento a durabilidade do cabo? Quais são os principais critérios de descarte? Os principais critérios de descarte são arames rompidos, à medida que ele vai trabalhando em polias, em roldanas, vai tendo fragilização e eu vou tendo uma quantidade de arames rompidos. Nós temos na estrutura interna de um cabo a alma e as pernas externas. Então, internamente, quando o cabo está fechado, essas partes ficam em contato. Então, quando eu tenho os cabos de uso geral, um cabo com alma de aço e as pernas externas com alma de aço torcidas sobre essa alma, eles são fixos. Olhando, se você cortar uma seção, um não corre em relação ao outro, mas eu fico tendo contato na medida que eu traciono, solto, e eu vou tendo um desgaste interno. Então passam a ocorrer rupturas de arames internas no cabo e muitas vezes não visíveis a um inspetor quando faz a inspeção visual e dimensional olhando o cabo por fora. Então, o que foi feito, o que foi idealizado ao longo dos últimos 20, 30 anos? A inserção plástica. Então, no momento em que se fabrica a alma do cabo de aço, é feita uma extrusão de uma resina plástica para que depois, quando esse cabo for ser fechado ou for torcer as pernas ao redor dessa alma, é feito um aquecimento dessa superfície e aí então é torcido as pernas em cima da alma. De forma, como podemos ver na imagem, que formam canais. Então isso melhora a estabilidade estrutural, onde as pernas acabam não saindo de posição. Essa camada plástica ela funciona como um amortecedor, não permitindo eu mais ter o contato das partes metálicas das pernas com as pernas externas, com a parte metálica da perna interna. Essa camada plástica serve de inibidor de entrada de agentes externos, então ela não deixa penetrar água, óleo dentro da alma, mantém a sua lubrificação original. E tudo isso somado à compactação das pernas externas, onde através de um outro processo a gente aumenta a área metálica do cabo. Junto também com isso temos um aumento do número de pernas. Então todos esses fatores juntos configuram os chamados cabos especiais de alta performance. Então, em resumo, classificação da alma de aço de cabo independente otimizada e muitas vezes também com pernas compactadas, pernas externas compactadas, ou muitas vezes forjadas rotacionalmente, que faz aumentar a área metálica. Então, ao final, nós temos um produto que vai facultar uma vida útil de 200 a 300% maior do que um cabo de uso geral no mesmo diâmetro para o mesmo tipo de equipamento. Então a indústria moderna de máquinas e equipamentos de guindastes de lança telescópica, guindastes de plataforma offshore, pontes rolantes, equipamentos que são largamente utilizados nas atividades industriais, sobretudo quando o custo de parada é muito elevado para fazer a substituição, passaram a utilizar essa tecnologia de cabos especiais em seus equipamentos, em seus projetos. Da mesma forma, os cabos resistentes à rotação, como falamos anteriormente, também sofreram essa mesma evolução, onde temos um número maior de pernas, 35 pernas, ao invés das 18 ou 19 pernas que tínhamos anteriormente. Passamos a ter a compactação das pernas externas, a compactação da alma e diversos desenhos e designs de tipo de alma, com o intuito de aumentar a carga de ruptura, melhorar a estabilidade estrutural e conferir uma resistência ao enrolamento multicamada. Porque esses cabos, normalmente resistentes à rotação, como falamos aqui com equipamentos que possuem grandes alturas de içamento, então eu tenho grandes comprimentos de cabo e que são enrolados em tambores com multicamadas. Então as camadas inferiores são pressionadas pelas camadas superiores, sobretudo quando esse equipamento está carregando carga. Então a construção é otimizada, o tipo de torção é otimizado, a compactação das pernas, todos esses atributos juntos, também com a inserção plástica, fazem com que esse cabo resista muito mais a essas compressões e pressões dentro do próprio equipamento e também tenham essa estabilidade estrutural e maior resistência contra o giro. Falando um pouco sobre a aplicação, os cabos de aço especiais resistentes à rotação